É que... Oi, estamos ao vivo. Deixa eu ver o pessoal entrando aqui. Eu só consigo ver da minha tela do computador. Vamos lá. Pronto. Estamos ao vivo. Isso. Não entrou ninguém ainda, então vamos aguardar, né, o pessoal entrar. Chegou o frio aí, então, coisa boa. Aqui tá muito calor, nossa. Aqui a temperatura, hoje até teve um dia excelente durante o dia. O problema é que chega à noite e a temperatura cai, né? Daí essa roupa. E agora só abril, para dar um calorzinho? Depende um pouquinho. Em março do ano passado, em março deste ano, teve dias que o pessoal foi para a praia, né? Então, depende um pouco do início da primavera, às vezes surpreende. Mas, claro, é sempre uma época em que a defasagem entre a temperatura durante o dia e a noite é bastante grande, né? Então, aconselho vivamente quem vier no grupo de abril a trazer um agasalhozinho, sobretudo para a noite, né? Nós temos, deixa eu ver, 4 pessoas nos assistindo, então acho que a gente já pode se apresentar. Vou começar. Meu nome é Fernanda Baroni, todo mundo já me conhece, né? A maioria das pessoas aqui que nos assistem. Eu sou a gerente dos grupos da TripNet. Todos os grupos personalizados que a gente cria, eu acompanho. O Portugal com Algarve é o nosso grupo preferido, com toda certeza. Por ser um roteiro elaborado, enogastronômico, sensorial, diferente, e um roteiro de sensações. São 18 dias que a gente faz o tour e a gente conhece praticamente todas as cidades, quase todas as cidades, assim, turísticas e algumas também que a gente adicionou ao nosso tour. Então, nosso roteiro é lindo, é super completo e vale bastante a pena. Eu acompanho desde o Brasil e o Alberto nos recepciona no aeroporto de Lisboa, onde inicia o tour. Então, hoje a gente vai falar sobre o norte, né? Que é a minha parte preferida, que é o Porto, que eu amo demais, e sobre o Alto Minho, né? Alto Douro. O Alto Douro, desculpa. Então, eu vou passar a palavra para o Alberto, para ele se apresentar para quem não conhece, apesar dele já ser famoso aqui na TripNet. Alberto, fica à vontade. Olha, muito boa noite, boa tarde aí ainda no Brasil, para todo mundo que está entrando agora, aqueles que vão ver essa apresentação a posteriori, aqueles que têm nos acompanhado durante esses meses todos aí, são fiéis às lives que a gente tem feito. Como a Fernanda estava dizendo, o meu nome é Alberto Costa, sou o diretor-geral da Glamour Turismo, uma agência, uma operadora que tem sede aqui em Portugal, e nós operamos Perdão? Está cortando. Mas aqui está tudo funcionando direitinho. Voltou agora? Voltou? Você está me ouvindo direitinho? Estou ouvindo. Estou escutando bem. Eu não consigo te ouvir. Agora voltou, parece. Fala de novo. Pronto. Mas aqui está correndo tudo bem. Não, tudo bem. Estava dizendo, então, que o meu nome é Alberto Costa, sou diretor-geral da Glamour, uma operadora que tem sede aqui em Portugal, e nós operamos em Espanha, França, Alemanha, Áustria, e fazemos o circuito dos países do leste europeu, Hungria, República Checa, etc. Além de Portugal, naturalmente. Então, nós hoje vamos dar continuidade a essa série de lives que temos feito sobre o roteiro que traçamos com a TripNet, de Portugal com Algarve. Já estivemos, como vocês recordam, em Lisboa, já passamos na zona romântica de Sintra, fomos até o Algarve, depois viemos novamente para Lisboa, conhecemos a região centro de Portugal e, neste momento, estamos no Porto. E estamos no Porto, na cidade do Porto, no rio
Douro, o rio que é um dos 4 mais importantes da Península Ibérica, e desses 4, talvez o mais importante rio do norte da Península Ibérica. Ele começa muito para lá de Sória, tem quase 2.000 quilômetros de comprimento, é um rio muito importante há milênios, porque, apesar de Portugal só ter 900 anos, mas este rio já era frequentado e subido até aquilo que é hoje Espanha, por muitos dos povos do Mediterrâneo, né? No caso dos fenícios, e que deixaram, obviamente, aqui, vinham buscar várias coisas, e deixaram, obviamente, os seus vestígios aqui, e nós vamos ver, inclusive, um desses vestígios, que são os barcos, que hoje servem só como turismo, mas, na época, eram os barcos usados por esses povos, por esses fenícios, e que acabaram, obviamente, quando acabou a civilização fenícia. Esses barcos acabaram ficando nos povos aqui do interior, e que se chamam barcos Rabelo. Nós vamos falar sobre isso, vocês vão ver que eram os barcos que traziam as barricas de vinho do Porto para baixo, já, obviamente, há uns séculos atrás, mas os barcos são muito mais antigos que isso, muito mais antigos que Portugal, e vocês vão ter a oportunidade de ver esses barcos em todo o Rio Douro. Nós vamos ver nesta live talvez uma das regiões mais ricas, mais importantes, mais conhecidas também internacionalmente, de Portugal, que é a cidade do Porto, a cidade de Vila Nova de Gaia, as margens do Rio Douro e a zona que nós chamamos de Alto Douro Vinheteiro. Vinheteiro, pelo nome, obviamente, vocês deduzem que é a região onde se produz o vinho do Porto, e que tem esse nome porque o vinho era e é comercializado no Porto. Daí, vinho do Porto. Mas, curiosamente, o Porto não tem nem cultivo, não tem vinhedos, não tem nem sequer armazéns, porque a cidade do Porto, como vocês vão ver, fica na margem norte, ou seja, na margem direita do Rio Douro, e o vinho, como vocês também provavelmente sabem, não gosta de sol. Alberto, está cortando. Está cortando? Tu está me ouvindo normal? Estou ouvindo normal. Está cortando. Estou ouvindo normal. Está ouvindo normal? Deixa eu ver de um outro telefone. Agora deu, parece que deu. Aqui está tudo bem. É tipo uma microfonia que deu, não sei se todo mundo ouviu, só eu. Desculpa te interromper. Bom, de qualquer maneira, tenta perguntar a alguém se... Porque eu estou vendo você bem e estou escutando bem. Para mim está tudo certo. Deixa eu ver aqui. Se quiser, eu interrompo um pouquinho. Não, tá tudo bem. Ele está ouvindo bem também. Uhum. Eu estava dizendo que nós vamos conhecer uma das regiões mais bonitas, um patrimônio mundial da humanidade, é dos poucos locais onde a paisagem mudou para melhor pela mão humana. E exatamente, normalmente as paisagens, sempre que o homem coloca a mão, piora, né? Ali foi exatamente o contrário. A mão humana só melhorou essa região, e por isso é uma região tombada. A paisagem do Alto Douro Vinheteiro é patrimônio mundial da humanidade. Vocês vão ver por quê, porque é uma região muito íngreme, feita de montanhas muito inclinadas, que entram pelo rio dentro bastante. O rio hoje é bastante caudaloso, mas não foi assim até a época de navegabilidade do Rio Douro. É um rio muito perigoso. Uma das razões do nome do Rio Douro tem duas explicações. Uma delas é exatamente do duro, do latim duro, ou seja, de difícil navegação, que era muito perigoso. O leito do rio é muito cheio de rochedos, né?
Hoje em dia, vocês não vão ver isso porque, devido às barragens hidrelétricas e às eclusas, formam-se lagos, e o que melhorou muito a paisagem. Então, nós vamos ver uma das paisagens mais bonitas que Portugal tem. Vocês vão ter a oportunidade de ver dezenas, para não falar, não exagerar, de centenas de colinas e de montanhas completamente domadas pela mão humana, ou seja, a forma como desde o tempo dos romanos eles vinham cultivando as encostas foi cortando terraças, né? A gente chama aqui de socalcos, planificando essas encostas para poderem cultivar. Mas são encostas, ou são terraças muito estreitas. E esse terreno faz com que seja não só muito difícil, mas também muito perigoso durante séculos as pessoas cultivarem. Vocês vão ver não só a origem desse vinho do Porto, vão conhecer a diferença entre o vinho do Porto e as mesmas uvas que dão vinho de mesa, vinho que você pode acompanhar uma refeição. Vamos falar dos processos de vinificação do vinho do Porto, vão perceber porquê. Na verdade, a fermentação do vinho, depois de espremidas as uvas, ela é interrompida pela adição de aguardente vínica. Essa aguardente tem um teor alcoólico muito, muito elevado, chega a 70%, 72%. Pensarem que o uísque bom tem 40%, 41%, já viram que estamos falando de aguardente muito, muito forte. E essa adição da aguardente ao mosto do vinho interrompe a fermentação, o que faz com que o vinho, por um lado, fique muito alcoólico, mas, por outro lado, fique muito doce também. Você não chegar ao final a transformação do açúcar da uva em álcool. Vamos ver, ou vamos falar das mais de 100 castas de vinho de uvas que estão homologadas para poder fazer o vinho do Porto. Vamos conhecer a primeira região demarcada de vinho no mundo, foi feita exatamente pelo Marquês de Pombal, estamos falando do século XVIII, o que foi feito exatamente para proteger não só os agricultores, os viticultores. Nós estamos falando de mais de 33 mil viticultores. A maior parte desses viticultores têm propriedades muito pequenas. 1 hectare, 10 hectares, 5 hectares, são propriedades normalmente muito pequenas. E vendem, muitas vezes, apenas as uvas aos grandes produtores. Né? Vamos ver as 3 partes que compõem exatamente essa região demarcada do vinho do Porto, e vamos até a cidade do Pinhão por um dos caminhos, ou talvez a estrada mais bonita, mais romântica que Portugal tem, porque ela vai exatamente do lado da água e ela vai serpenteando, claro, tem as montanhas do lado direito, vocês vão ver os cruzeiros no rio, para cima e para baixo, os restaurantes em cima da água, ou com uma vista espetacular, e vão achar fantástico. Vamos visitar também uma dessas quintas, uma das maiores e mais conhecidas quintas de vinho do Porto. A gente chama aqui quinta, não é bem uma fazenda, porque é menor, e nem é propriamente um sítio, porque é maior do que um sítio. Né? Então, uma propriedade particular, a maior parte dessas propriedades se dedica a vinho do Porto e a azeite. Então, nós vamos falar da conjugação que existe, porque vocês veem todos os grandes produtores de vinho também são grandes produtores de azeite. Vamos ter a oportunidade, obviamente, de provar, isso é inevitável, tanto uma coisa como outra, mas, sobretudo, vocês vão achar muito interessante a história, vão achar interessante a região, o tipo de terreno, o solo, que é uma pedra chamada xisto. Xisto é ardosa, é aquilo que vocês têm no quadro negro da escola. Né? Então, vão perceber que uma parreira bem pequena, de 1,5 metro de altura, ela chega a ter 10 metros de comprimento de raízes, que vão buscar nutrientes e água a uma profundidade enorme.
mas tudo isso também é o que ajuda o vinho do Porto a ser totalmente diferente e único. É um terroir, como dizem os franceses, totalmente diferente daquilo que vocês têm em qualquer outra região. Vão achar interessante a história do vinho do Porto, o transporte do vinho do Porto, vamos falar das vicissitudes dessa gente, mas, sobretudo, vocês nunca mais vão tomar um cálice de vinho do Porto da mesma maneira, sem se lembrarem da dificuldade que essa gente tem, não só para preparar a terra, mas também depois para cultivar essas parreiras e produzir o vinho. Hoje em dia as coisas estão muito mais facilitadas devido à mecanização e o vinho já não desce pelo Rio Douro e vem, obviamente, pelas autoestradas, não é? Mas vamos falar sobre isso tudo e vocês vão ver que é uma região espetacular. Dependendo do grupo, o grupo que vier em abril, o grupo que vem em junho e o de outubro, vão ter sensações totalmente diferentes e a paisagem também totalmente diferente. Abril, vão ter a vinha ainda em floração, ou seja, ainda em desenvolvimento, as parreiras em desenvolvimento. Em junho já vão ver os cachos, a maior parte deles já formados, e os de outubro vão ter o prazer de ver ou de assistir à colheita dessas mesmas uvas e o cheiro, a movimentação. Nós estamos falando de dezenas de milhares de pessoas trabalhando nessas propriedades e nessa região. Muitas delas vêm de fora, vêm do estrangeiro, para ajudar, obviamente, essas campanhas, porque vocês vão perceber porque, e ao contrário do que eu falei dos grandes latifúndios no Alentejo, ali os terrenos são não só pequenos, mas são todos cortados em terraças, e onde mal dá para passar um tratorzinho pequenininho agora para transportar as uvas, né? Imagina mecanizar, seria impossível. Então, todas elas são cortadas e trabalhadas à mão, podadas à mão. Então, é um trabalho meritório e vocês nunca mais vão esquecer essa região, que é uma região realmente muito bonita. Vamos descer depois até à cidade do Porto. Claro, tudo isso que eu estou explicando hoje vai se passar em dias diferentes, mas resolvemos juntar essa região é uma só, né? Vocês vão ter depois a oportunidade de ver na cidade do Porto a razão da fama que o vinho do Porto tem e a ligação dos burgueses, dos homens de negócio, o sucesso de toda essa região ali do Porto, ser uma região muito industrial. O Porto representa para Portugal mais ou menos o que São Paulo representa para o Brasil, ou seja, é o coração industrial, comercial, burguês da cidade, e isso do país. E isso também formou uma identidade própria, uma personalidade própria, que tem motivos, inclusive, ou consequências, até políticas, né? Vamos falar do nosso Dom Pedro I, né? do imperador do Brasil. Pouca gente sabe que Dom Pedro I do Brasil, ou seja, Dom Pedro IV de Portugal, depois de já ter declarado a independência do Brasil, deixa o Brasil, ele abdica da coroa portuguesa, quando o pai dele morre, obviamente o rei de Portugal passa a ser ele, né? Passaria a ser ele, claro, era o mais velho, né? E ele abdica em favor da sua filha, Dona Maria, que era uma criança, nasceu lá em São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e vem para Portugal. E é prometida em casamento ao irmão, ao Dom Miguel. Só que as coisas... Primeiro, a chapa do Dom Pedro I já estava esquentando no Brasil, mas ele também resolve vir para Portugal e faz uma guerra civil contra o irmão que tenta tomar o poder aqui em Portugal absoluto. E Dom Pedro fica do lado certo da história, do lado dos constitucionalistas. Desembarca exatamente aqui, olha, entre a minha casa e o Porto. Desembarca aqui, no Mindelo, e pelo fato de ter quase dado o corpo às balas, né, foi preciso tirá-lo da frente de batalha, porque ele não podia morrer, é lógico,
morreu o capitão, morreu o comandante, é pior, né? Então, mas era um indivíduo bastante querido pela população do Norte, e é exatamente por causa disso que ele, quando morre, deixa o seu coração à cidade do Porto. Então, os restos mortais dele voltam para o Brasil, à exceção do coração, que está na Igreja da Lapa, aqui no Porto. Foi feito, inclusive, aliás, é um dos locais mais visitados pelos visitantes brasileiros. É exatamente isso, porque há um cofre próprio e ele é exposto em algumas ocasiões especiais. É uma igreja muito bonita, fica no centro da cidade do Porto, e vocês vão ver, tanto em Lisboa, uma estátua na praça principal de Lisboa, que é o Rossio, quanto aqui no Porto. Estou falando aqui porque eu estou perto do Porto. Também na Avenida dos Aliados, uma estátua em homenagem ao Dom Pedro. Então, nas duas principais praças de Portugal, existem duas estátuas de agradecimento ao Dom Pedro I, que, apesar de ter declarado a independência do Brasil em relação a Portugal, vem para Portugal e se coloca do lado certo da história e entrega, digamos, que ele ganha a guerra civil contra o irmão e entrega, então, o poder ou a direção do país à Constituição, ou seja, aos deputados, à Câmara dos Deputados, e honra a filha, que passa a ser a rainha, Dona Maria, e, portanto, esse laço de gratidão, vocês vão ver isso em vários momentos em que a gente vai falar de Dom Pedro aqui em Portugal também. Por incrível que pareça, parece que o fato dele ter declarado a independência faria dele um inimigo de Portugal, muito pelo contrário, né? Então vamos falar disso também. Vamos conhecer os principais pontos turísticos do Porto. É uma cidade interessante, porque assim num raio aí de uns 600, 700 metros, contados a partir do centro do Porto, nós temos todos os monumentos, os mais importantes da cidade, né? Como o Palácio da Bolsa, o antigo Palácio da Bolsa de Valores, onde existe um escritóriozinho do Gustav Eiffel, o mesmo da Ponte. Nós vamos falar dele, obviamente, que acompanhou a primeira das pontes, a Ponte de Dom Luís, coisa que já foi feita por um antigo aluno ou sócio dele, que acabou se tornando independente, mas vamos ver essas 6 pontes do Rio Douro. Vamos ter a oportunidade de fazer um cruzeiro no Rio Douro. Vamos falar de azulejos, vamos falar de Talha Dourada. Já prometi, já disse a vocês, eu já ameacei, que Talha Dourada e azulejos vai ser uma constante da nossa viagem, né? Todos os dias vamos ter motivos para falar sobre isso, e vocês acho que vão se surpreender ali no Porto, em alguns locais onde a gente vai chamar a atenção de vocês, porque existem autênticas obras-primas. A paisagem é magnífica, tem alguns pontos fantásticos. Vamos visitar vários deles, a zona ribeirinha, lá em cima o Palácio de Cristal, como o nome diz, é um antigo Palácio de Cristal, hoje tem outra função, mas os jardins são muito bonitos e estão exatamente em cima do Rio Douro, onde vocês vão ter uma vista magnífica, não só da cidade, mas também das duas margens do rio. Vamos andar na zona ribeirinha do Porto, se chama exatamente Ribeira do Porto, onde está cheia de esplanadas, vão ver uma movimentação muito grande de turistas, é onde praticamente ocorrem as principais manifestações de festa, sobretudo na época de São João. São João é talvez a festa mais importante da cidade do Porto, assim como de Braga. A gente vai ter o prazer de visitar essa festa em junho, no nosso grupo de junho.
Exatamente, exatamente. Então, vamos ver essa importância de São João para o Porto. Vamos atravessar a ponte ao outro lado, a ponte Dom Luís. Vamos visitar as caves de vinho do Porto em Vila Nova de Gaia. Vamos ver ali um espetáculo também e fazer uma prova, né? Mas vamos ver um show de fado, de guitarras portuguesas. Eu espero que vocês gostem. E vão ficar impressionados com as histórias e com as lendas que a gente vai contar de ambas as margens. O Rio Douro foi, durante muitos séculos, a divisão entre o mundo cristão, ao norte do Rio Douro, onde eu estou, e a parte sul, a margem sul, que era muçulmana, né? Então, o Rio Douro sempre teve chegou a ser exatamente essa fronteira, né? Uns não passavam, os outros não avançavam e ficavam por ali. E isso deu origem a muitas lendas, a vários castelos que nós vamos ver, e vamos falar de navegadores, mais uma vez, vamos falar de descobrimentos, e de uma pujança industrial muito grande, que vocês vão notar na cidade do Porto e nos arredores. Vamos ver as praias do Porto, até Matosinhos. Em Matosinhos, vamos falar de Santiago de Compostela. Vamos explicar qual é a ligação entre Santiago de Compostela e a praia de Matosinhos, inclusive o nome Matosinhos. Um dos milagres que estamos falando do ano 40 depois de Cristo. Então, quando Santiago faz a sua segunda vinda para cá, ele esteve aqui na Península Ibérica, como vocês sabem, e passou aqui em vida, e depois ele veio trazido para Compostela pelos seus 2 discípulos, e há um dos milagres que a gente vai contar exatamente ali, que se passou na praia de Matosinhos, e vocês vão ter a oportunidade de ver um edifício fantástico, que ganhou até um prêmio de arquitetura, que é o porto de cruzeiros, o terminal de cruzeiros da cidade do Porto, que na verdade fica em Matosinhos, que agora está tudo ligado. Parece um ninho de fettuccine, e é muito interessante. Vamos falar disso também. Vamos falar de conservas, vamos falar de sardinhas, de atum, de bacalhau. Depois vamos acelerar a parte do bacalhau um pouquinho mais para cima, aqui nesta região onde eu moro, mas isso vai ser uma outra live. E ali no Porto vamos ter a oportunidade de visitar a cidade, os pontos turísticos, como eu disse. Vamos à igreja, vamos à estação de São Bento. Vocês vão ver ali na estação de São Bento uns painéis de azulejo lindíssimos. Vamos contar a origem exatamente desse edifício antes de ele ser estação de caminho de ferro, que foi feito para a cidade. Um dos grandes problemas era exatamente fazer chegar a linha do trem, cruzar o Porto, cruzar o Rio Douro, né, para poder chegar ao Porto. E daí a tal ponte, foi tão importante, a ponte de Dom Luís. E vamos falar nisso, a ponte de Dom Luís, não, a ponte de Dona Maria. Vamos falar nisso também, a importância que a ponte de Dona Maria teve de trazer o caminho de ferro para o Porto, né? Então, eu espero que vocês vão apreciar isso. Vamos ter a oportunidade de ter um show gastronômico, porque o Porto, aliás, o Norte é conhecido, Portugal já é conhecido pela gastronomia, aqui no Norte o pessoal dá um show, né? Então, vamos falar de francesinhas, vamos falar de tripas à moda do Porto, vamos falar de sarrabulho, vamos falar de uma série de coisas que certamente vocês vão gostar. E eu espero que esta live de hoje tenha motivado vocês para
região tão importante como a região do Porto e do Douro, do Alto Douro vinheteiro, porque provavelmente isso é funcionante para vocês, como é natural, por causa do vinho do Porto, mas esta região é muito empreendedora, daí a ligação com a burguesia, os grandes industriais estão aqui em cima, os grandes comerciantes estão aqui em cima, as grandes universidades técnicas estão aqui em cima, e, portanto, isto sempre foi um polo de desenvolvimento, até hoje, de Portugal. E, então, acho que muito interessante vocês conhecerem esta região, desses pontos de vista todos, porque, conforme eu e a Fernanda já prometemos, a Glamour e a Tripnet levam sempre vocês muito mais além do que apenas os pontos turísticos. Né? Vocês vão fazer uma viagem mágica, uma viagem de lendas, de história, de gastronomia e, sobretudo, sensorial. Né? Nunca mais vão esquecer um passeio de barco no Rio Douro, certamente. Né? De maneira que, olha, Fernanda, não sei se há alguma questão, eu vi aí algumas coisas entrando, mas como eu estou sem os óculos. Sim, tem algumas pessoas aqui fazendo algumas perguntas. Então, se o pessoal quiser o roteiro completo, é só nos chamar ali no direct, ou escreve mesmo o e-mail ou o WhatsApp, a gente adiciona. Tem aqui também o meu WhatsApp, né? Na própria live, para quem quiser me adicionar e solicitar alguma dúvida, a gente está à disposição. E realmente o nosso roteiro é exclusivo, vocês podem procurar em outras agências, em outras operadoras, ele não existe, ele foi feito com muito carinho por nós, né, Alberto? Então a gente fez um roteiro realmente como se fosse para nós, como se nós fôssemos conhecer Portugal e a gente passa por lugares incríveis, o norte é um deles, o Porto, como eu falei anteriormente, é um dos meus lugares preferidos na vida, assim, ó, é demais, é só estando lá para entender e para sentir, né? É um lugar espetacular, com certeza todo mundo vai amar, e realmente as paisagens ali do Douro são algumas das paisagens mais lindas que a gente pode ver mesmo ali uma paisagem bucólica, assim, uma paisagem diferenciada de serra, é muito bonito, vão amar, é uma parte bem diferente de Portugal, até então a gente não vai ter, né, visualizado nada parecido, então é uma alteração de paisagem, é demais, incrivelmente lindo. E a gente espera que vocês nos procurem, a gente sabe que existe uma pandemia, mas nossos roteiros são bem afastados, né? São junho, né? No final de junho começa esse roteiro 20 de junho, e o nosso outro roteiro é igual, são ambos iguais, ele só muda algumas coisinhas por causa mesmo do período, né? De primavera para outono, de verão para outono. E o outro é 13 de outubro. Então, a gente está à disposição para mandar o Day by Day. A gente tem um e-book completo. Então, a gente aguarda por vocês, né? E o que tu ia falar, Alberto? Desculpa te interromper, enfim. Nada, estava apenas dando a informação para quem, obviamente, não conhece, que as datas de junho e de outubro vão propiciar, embora o roteiro seja o mesmo, vão propiciar experiências totalmente diferentes. Sim. Qual das duas é melhor? Não sei, porque gosto das duas. Em junho, vocês têm primavera na Europa é tudo bom. Dias muito grandes, os maiores dias, obviamente, a latitude aqui é muito grande, nós temos horário de verão, então, 9h30 da noite, você vê perfeitamente lá fora, o sol põe-se 9 qualquer coisa, 9h30 está dia claro, 10 horas começa a ver... Aproveita mais, né, no caso. Então, o dia parece que dobra, né? O dia parece que dobra. E os jardins estão todos floridos, enfim. Outubro, obviamente, tem a vantagem de ser a época das colheitas, não só de vinho, como é lógico, de uva, mas também das frutas, e a paisagem também é diferente, começam chegando as primeiras cores do outono, então estamos agora
já com as folhas quase todas no chão, mas em outubro, obviamente, o colorido é totalmente diferente. Então, espero que gostem tanto de um quanto do outro. O ideal era vocês virem 2 vezes, virem em junho, verdade. Para comparar. Não sendo possível, garanto que vocês vão gostar tanto de uma situação quanto da outra, porque são experiências diferentes. E esta região realmente é muito bonita. E para quem já conhece, também nosso roteiro é bem diferente, tá? Não, diferente dos roteiros de quem já foi anteriormente, né? Conheceu o que ali? Porto, Lisboa, Fátima. É o que mais se vende aqui em Porto Alegre. Daí nosso roteiro é total diferente. Existe a parte ali do Algarve, essa parte do Douro, Minho, Viana do Castelo, que, né, a gente vai falar na nossa próxima live, que é um lugar lindo, ninguém pouco conhece aqui no Brasil, e é um destino também fantástico. E a gente espera que vocês amem tanto quanto nós, né, Alberto? E, além do que, vocês vão estar com um super guia, né, que é o Alberto, vão ter uma aula de história, vão voltar mais cultos da viagem. E então é isso, pessoal. A gente agradece a participação de vocês aí no sábado à tarde. Obrigada, Alberto. Aí já é de noite, né? Aqui já é noite. E no próximo sábado a gente se encontra mais uma vez. No próximo sábado. Viana do Castelo. Não sei se tu quer acrescentar mais alguma cidade, que Viana tem tanto que falar, né? No próximo sábado nós vamos falar de uma região verde, montanhosa. Por isso vamos falar de vinho verde, exatamente por causa da região ser verde. É uma região com cidades muito bonitas, mas muito pequenas, comparadas com as outras cidades de Portugal. E vamos falar de lendas, mais uma vez, vamos falar de castros celtas, nós vamos falar de barcos, vamos passar em frente à réplica da caravela de Pedro Álvares Cabral, vamos ver os estaleiros, as frotas que deram origem exatamente aos descobrimentos portugueses que foram feitas. Vamos falar de bacalhau. Eu falo nisso e já começo salivando. Então, vamos falar de romanos, vamos falar de história, mais uma vez de Santiago de Compostela. Vocês vão ver cidades lindíssimas, muito bonitas, jardins primorosamente arranjados. Então, dependendo da época, a gente vai pegar a feira medieval, né? Que é fantástica. Depois nós temos aí. O amor demais. Da última vez foi preciso arrancar o pessoal do baile. O resto do tour todo em Viana do Castelo, na festa medieval. Ninguém queria dormir nessa noite. Mas essa é uma das várias surpresas que a gente tem nesse roteiro, nem tudo está no roteiro, mas que vão transformar, na medida em que nós conseguirmos, a viagem de vocês numa viagem inesquecível. Vocês certamente vão fazer, já fizeram, certamente vão fazer muitas viagens interessantes, mas nós vamos fazer o possível para que essa seja inesquecível. E vai ser, com certeza. E temos material mais diferencial. Então, muito obrigado pela atenção. Eu agradeço mais um sábado. Obrigada. E nos sigam lá nas redes sociais da Tripnet. A gente sempre está postando informações sobre essas nossas saídas. E nem eu falei anteriormente, os grupos para Portugal são o nosso carro-chefe, porque são roteiros exclusivos nossos, né? A gente tem um leste europeu também, que agora é nosso roteiro exclusivo, também com o Alberto, que a gente vai falar a seguir. No final das lives de Portugal, a gente vai fazer umas lives sobre o leste europeu, né, para quem tem interesse. E sigam a Glamour também, o Alberto sempre tem roteiros fantásticos lá para mostrar para vocês, mostrar para o mundo. E bom sábado, obrigada, e fica bem, te cuida. Tchau, Alberto. Obrigado. Tchau, pessoal, valeu. Tchau, pessoal. Até sábado que vem. Até sábado que vem.